Olá, amigos, muito bom dia. Eu espero que tenham acordado dispostos para executarem as atividades e com o coração pronto para dizer coisas boas para os outros, como por exemplo, eu amo você. Não é bom demais isso? Escutar isso também? Você sabe que Jesus fez uma pergunta nessa linha? Ele chegou para Pedro e perguntou: Pedro, você me ama? Esse episódio está ali registrado no livro de João, capítulo 21, verso 17. De uma forma especial nesse verso, a gente encontra o motivo pelo qual o Senhor fez essa pergunta para Pedro. Sabe, Jesus queria chamar Pedro, estava chamando Pedro para apacentar as ovelhas do seu rebanho. Pedro não tinha capacidade para cumprir esse trabalho, ele nem imaginava essa situação, mas quando ele escuta isso, começa a ficar com o coração dividido, porque embora ele amasse o Senhor, ele tinha medo, tinha vergonha. Por quê? Porque dias atrás ele não tinha demonstrado que amava o Senhor. Ele havia negado Jesus por 3 vezes. Mas aquele olhar compassivo de Jesus e perdoador fez com que Pedro se arrependesse, né? E embora se sentindo assim arrependido e perdoado, ele não sentia digno para aceitar esse chamado. Então o que ele fez, gente? Ele disse: não vai dar. Ele voltou para a ocupação anterior dele de pescador. Mas Jesus, quando chama alguém, quando ele escolhe alguém, ele não desiste, não. E ele foi atrás de Pedro. E isso é uma coisa para você e para mim. O Senhor não desiste da gente, mesmo que a gente se ache ou viva uma situação como essa de Pedro, né? E ele foi atrás de Pedro e perguntou: Pedro, você me ama? Ele fez essa pergunta porque o Senhor sabia que quem poderia ser o Pedro nas mãos dele, e se ele colocasse realmente Jesus em primeiro lugar em todas as coisas. Aí Jesus pergunta de novo, pela segunda vez, e Pedro ficou um pouco incomodado com aquela insistência, mas Jesus continua insistindo, porque pela terceira vez ele pergunta: Pedro, você me ama? Olha, isso era importante, porque se Pedro não amasse o Senhor de todo o coração, colocando ele como primeiro em todos os seus planos, seus objetivos, ele não conseguiria cumprir essa missão. Deus não poderia trabalhar na vida de Pedro. 3 vezes Pedro negou o mestre. 3 vezes o Senhor perguntou para Pedro se ele o amava. Gente, no final das contas, Pedro se rende. E então ele está apto para apacentar as ovelhas, porque o Senhor trabalharia na vida dele. Sabe, ao nosso redor há um vasto rebanho, né? Um rebanho do Senhor. E para algumas dessas criaturas que estão aí, elas estão em lugares sujos, cheios de ervas daninhas que esse mundo apresenta. E essas pessoas, essas ovelhinhas do Senhor estão precisando ser apacentadas, serem retiradas desses lugares, né? Porque são lugares perigosos. Algumas estão ignorando que existe um Deus, que existe esperança num lugar melhor. Por isso, esse bom pastor convida você, convida a mim, para que a gente possa apacentar. Quem sabe seja alguém que a gente tem muito próximo de nós, os nossos queridos, familiares, amigos, alguém do trabalho, alguém da igreja, um vizinho. E o Senhor continua perguntando para você e para mim: escuta, você me ama? Você me ama de verdade? Então vem e apacenta as ovelhas. Queridos, talvez a gente possa se sentir muitas vezes indignos de fazer tudo isso que poderíamos estar fazendo ou que talvez estejamos fazendo. Mas o Mestre não está preocupado se a gente é indigno ou se a gente é capaz. Ele está preocupado se nós estamos disponíveis, se estamos dispostos a colocá-lo como primeiro em nossa vida. Se isso acontecer, prepare-se, porque coisas lindas serão vistas por meio dessa entrega que faremos ao Senhor. Há muitas ovelhas que estarão no céu por causa dessa atitude de entrega que nós tivermos. Que Deus abençoe você. Até amanhã.